Eis que faço novas todas as coisas. Apocalipse 21, 5. Queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje o 6º dia da solene novena do Divino Espírito Santo, nesta querida comunidade de São João Batista de Divinópolis, na Capela do Divino Espírito Santo, no estado de Goiás. Quero saudar com carinho o Padre Carlos Neves, o nosso diácono Mariano, os festeiros, foliões, os casais, as famílias, as lideranças e todos os que trabalham com tanto amor nesta festa do Divino. O tema desta noite é profundamente espiritual. Eis que faço nova todas as coisas, que é o tema de toda a nossa novena. Essa palavra de Jesus a João na ilha de Pátimos, quando lhe revelou o Apocalipse. Nosso Senhor quer renovar todas as coisas, os nossos corações, a nossa vida, a nossa cidade, o nosso mundo. Esta é uma promessa de Deus. O Senhor é capaz de renovar o meu coração e o seu coração, de renovar as nossas famílias, renovar a comunidade e reacender o dom da fé no coração do povo de Deus. Como é preciso em nossos dias esta renovação da fé. Pois tantas pessoas dizem ter fé em Jesus, mas vai na macumba, vai na feitiçaria, vai em ambientes estranhos, buscando algo para as suas vidas que só Deus pode nos dar. Um cristão, um católico, jamais vai a esses lugares, aos curandeiros, a estas pessoas que rezam tudo o contrário e que invocam não o Espírito Santo, mas o espírito das trevas. Mas essa renovação, ela não acontece apenas pelo nosso esforço. Eu quero mudar de vida. Não, você sozinho não consegue. Porque essa mudança, ela acontece, meus irmãos, pela ação capilar do Espírito Santo em nós. Somente Ele é capaz de dar a nós esta mudança que todos nós precisamos ter na nossa alma ferida, libertando o nosso coração endurecido e reacendendo o amor dentro de nós, dentro da família, dentro dos irmãos. Com certeza alguns de vocês aqui estão sem falar com alguém, está com ódio, com rancor no coração. E a novena do Espírito Santo quer esbarrancar isso, quer destruir essa rocha dura que está o seu coração para que você perdoe. O Evangelho de hoje mostra Jesus rezando ao Pai. Por quem? Pelos seus discípulos. E ele diz fortissimamente: eles não são do mundo. Olha que palavra bonita. Eles não são do mundo. Nós também somos discípulos de Jesus e nós não somos do mundo. O cristão vive nesse mundo, trabalha nesse mundo, luta neste mundo, mas não pode viver segundo a lógica do pecado, do egoísmo e da vaidade que o mundo coloca no nosso coração. E se vocês, pais, não tiverem cuidado, já no coração da criança, o mundo vai colocando as coisas estranhas. Outro dia uma mãe trazia um menino de 4 anos para mim orar, porque o menino estava vendo coisas, não conseguia dormir. E eu comecei a conversar. Não é que a mãe e o pai tinham dado um celular desse tamanho para o menino? E o menino já tinha aprendido
a acessar as coisas esquisitas, estava vendo coisas do demônio no celular. O menino já estava infestado com Satanás. Nós não podemos dar celular para as crianças. Só depois dos 12, 13 anos, se a criança ou adolescente tiver maturidade para estudar, para ajudar na escola. É um mal muito grande deixar as crianças com esses joguinhos no celular, ali entretendo o dia todo, a manhã toda com o celular, enquanto que a mãe fica folgada sem ter que preocupar com o menino. Bem, isso é muito perigoso, porque às vezes você tira a chupeta do menino e dá outra chupeta, que é o celular. E aí vem os problemas, porque essas coisas do celular nem sempre combina com aquilo que nós cremos. Então é preciso ter muito cuidado, porque o paganismo, que é a vida sem Deus, a vida contra Deus, tenta tirar Deus do centro da vida humana. Enquanto a gente peleja para ter Jesus no centro da nossa vida, na vida das nossas crianças, o demônio, através do paganismo, vai pingando dentro da gente, dentro do coração dos nossos filhos, a sua maldade. Porque o homem moderno quer viver como se Deus não existisse. Por isso há tantas famílias feridas, com separações, com divórcios, com traição, tanta violência no nosso mundo, tanta frieza espiritual e tanta divisão. Só o Espírito Santo, meus irmãos, pode renovar verdadeiramente o coração humano, os nossos corações. E é exatamente isso que representa a festa do Divino Espírito Santo, que nós celebramos todos os anos com muito amor. A coroa e a bandeira do Divino não são simples enfeites. Às vezes, as pessoas entendem a coroa e a bandeira como coisa cultural. Não é isso. Elas são uma verdadeira catequese para o povo simples. A coroa e a bandeira. A coroa do Divino, com o cetro, esse bastãozinho que tem ali, nos recorda que o Espírito Santo deve reinar na nossa vida, porque Ele é o Rei. E essa capela nossa tão bonita, que o Padre Carlos está organizando com tanto amor, ela é dedicada ao Espírito Santo. Olha que coisa extraordinária. Essa capela que nos acolhe para que o Espírito Santo desça sobre nós com seus raios. E o Espírito Santo, ele reina e deve reinar na nossa vida. Não é o orgulho que deve governar o coração da pessoa humana. Não é o pecado. Não é o dinheiro. Não é o egoísmo. Quem deve reinar é Deus. A coroa do Divino nos lembra o reinado da graça no nosso coração. Esses símbolos, esses sinais, não são à toa, eles são eloquentes, porque nós precisamos de sinais para compreender a grandeza de Deus em nós. Já a bandeira do Divino, ela representa a missionariedade, ela é missionária, porque ela entra nas casas, visita as famílias, percorre as estradas, visita os doentes, os pobres, os idosos. A bandeira representa o próprio Espírito Santo visitando o seu povo. Quando a bandeira entra numa casa, o povo simples entende uma verdadeira e belíssima verdade. Hoje Deus visitou nossa família. E isso combina perfeitamente com o tema desta nossa novena, Eis que faço novas todas as coisas. Porque o Espírito Santo quer justamente renovar as famílias, renovar os casamentos, renovar os jovens, renovar os corações cansados, reacender o fogo da fé
no coração do bispo, do sacerdote, do diácono, dos vocacionados, religiosos e seminaristas e de todo o povo. Na primeira leitura, São Paulo fala emocionado aos anciãos da igreja de Éfeso. E ele afirma: entrego-vos a Deus e à mensagem da sua graça, quem tem poder para edificar. Paulo, ao sair, ao despedir o povo triste, mas ele entrega o povo a Deus e a mensagem da graça, para que eles não percam a fé. Vejam que palavra forte. A graça de Deus tem poder para reconstruir. Mas o que é a graça? É a ação do Espírito Santo. O Espírito é increado e a graça também é increada. É a ação do Espírito Santo na nossa consciência. Quando a gente faz uma coisa errada, o que o Espírito mostra? O arrependimento, a consciência pesada. Quando a gente quer tomar uma decisão, o Espírito Santo ilumina, se a gente pede, para a gente ir ou não. O Espírito governa a gente. O Papa Leão XIII, que começou no século atrasado e terminou no século passado o seu pontificado, me parece 1903, ele é tido como Papa do Espírito Santo. Ele ensinava que o Espírito Santo é a fonte da santificação da Igreja. E Santa Helena Guerra, ela foi uma grande intercessora do Papa Leão XIII e ajudava o Papa a entender o que é o Espírito Santo. E ela dizia que o mundo sofre porque esqueceu o Espírito Santo. Por isso o Papa Leão XIII consagrou o século passado ao Espírito Santo. E nasceu a renovação carismática católica como um grande trabalho de efusão do Espírito Santo, de renovação da fé no Espírito Santo. Por isso que a renovação carismática ama muito Santa Helena Guerra, porque ela é uma missionária do Espírito Santo. E São José Maria Escrivá afirmava: a conversão é obra de cada instante. A nossa conversão é permanente, em cada instante da nossa vida. A vida nova não acontece apenas uma vez. Todos os dias Deus quer renovar a mim e a você, a todos nós, todo dia. Nos renovar da ignorância, da preguiça, dos vícios capitais, de tudo isso, né? Deus quer nos converter, e converter significa abandonar tudo aquilo que nos afasta de Deus. A mentira, a falta de perdão, os vícios, o orgulho, a gente pensar que é melhor do que os outros, a fofoca, a vida sem oração, a frieza espiritual. Conversão, meus irmãos, é permitir que o Espírito Santo governe o nosso coração. E Jesus hoje pede ao Pai: consagra-os na verdade. Olha que bonito, nesta oração do capítulo 17, a oração sacerdotal de Jesus. Consagra-os na verdade. Porque o Espírito Santo nos conduz para a verdade. A verdade é a luz, a verdade é Cristo. Sem Cristo o homem se perde. Sem Deus a sociedade adoece. Está aí do jeito que nós estamos vendo. Corrupção, mentira, desgoverno e tudo mais. Quanta tristeza, né? Sem oração, meus irmãos, a alma esfria, a alma gela. Porque só o Espírito Santo pode aquecer o nosso espírito com o seu amor. A verdadeira renovação espiritual passa também pelos sacramentos. São 7 os sacramentos: batismo, crisma, eucaristia, confissão, unção dos enfermos, matrimônio e a ordem. Quem quer viver a vida nova precisa da Santa Missa, da confissão, da oração diária, da palavra de Deus e da caridade concreta. Ser católico não é uma coisa fácil, gente.
Você tem que confessar, tem que arrepender dos pecados, tem que ser honesto, tem que amar os irmãos, tem que perdoar. Não é fácil isso. Todo mundo sabe disso. Santo Serafim de Sarov, que é um santo do Oriente, ele dizia, no século XVIII, adquire a paz interior e milhares ao teu redor serão salvos. Uma mãe, um pai que tem a paz interior, transmite isso para os filhos. Um pai ignorante que não beija os filhos, que não abraça, que xinga, que põe defeito na esposa, que nada está bom, nervoso dentro de casa, ele vai espantando o Espírito Santo da sua família. A mãe nervosa, bruta, sem educação, que não respeita o esposo, que não tem carinho com os filhos, da mesma forma, gente. Nós podemos espantar a graça da nossa vida. Porque o Espírito Santo, ele produz exatamente a paz interior, a alegria espiritual e o desejo de santidade. Nós não podemos perder isso. Mesmo que a gente está passando por problemas, por dificuldades, mas não percamos a paz interior, porque ela é fruto do Espírito Santo. Assim, meus irmãos, esta novena do Divino Espírito Santo não pode ser apenas mais um evento, mais uma coisa externa. Ela deve ser uma experiência profunda de Pentecostes na vida de cada um. Olhe agora um pouco aqui esse nosso painel. O que nós vemos aqui? Nossa Senhora e os apóstolos no cenáculo. Jesus prometeu, o Espírito Santo virá. E mandou eles ir para Jerusalém. E eles foram para o cenáculo onde Jesus instituiu a Eucaristia. Veja o que é que tem na cabeça de Nossa Senhora e dos apóstolos. A língua de fogo. Eles rezaram a noite toda e quando foi ali pelas 5 horas da manhã, o Espírito Santo desceu sobre eles. O Espírito baixa na macumba, porque não é o Espírito Santo que baixa na macumba. O Espírito Santo desce do coração do Pai e do coração do Filho, sobre o coração, sobre a vida de quem reza. E o Espírito Santo desceu sobre eles. E eles receberam esta força. Isso é a festa do divino. É cada um dizer para Deus, eu quero o Pentecoste na minha vida, eu quero o fogo do Espírito Santo na minha vida, para me arder em amor, em paciência, em honestidade, em bondade, tudo isso. A festa do divino deve ser esse Pentecoste anual na paróquia, na vida do padre, na vida de todos vocês. Porque o Espírito Santo, ele quer reacender o fogo da fé na nossa comunidade sempre. Às vezes a gente está com o fogo da fé meio pequeno, o Espírito Santo é clamado e ele vem e acende a chama. Que a coroa do divino nos recorde sempre que Deus deve reinar sobre a nossa vida. Quando vocês olhar para a coroa, lembra, é o reinado do divino, é o reinado de Deus que deve estar na minha vida. E quando vocês olharem para a bandeira do divino, continue pedindo que ela entre nas nossas casas, como sinal da presença amorosa do Divino Espírito Santo, que visita, que consola, cura e renova o povo. E que nesta noite do 6º dia da nossa novena, se cumpra em nós esta palavra poderosa do Apocalipse que guia o tema central da nossa novena. Eis que faço nova todas as coisas. E que Nossa Senhora, aqui tão bem representada por esta imagem de Nossa Senhora das Graças, tão bonita, aqui na capela, na frente da Capela do Santíssimo, ela que é a Imaculada Conceição, excelsa padroeira da nossa diocese, possa nos ajudar a permanecer em oração no cenáculo,
no cenáculo, para que o Espírito Santo desça sobre nós e nos faça vivamente rezar sempre: Veni Sancte Spiritus, Ave Maria Imaculada. Amém.